Sejam bem-vindos ao nosso bônus, o Manual da Pepeca Saudável. Um guia passo a passo de como você ter uma vida muito mais plena, muito mais saudável e, o mais importante, sem corrimentos. E nós vamos falar primeiro tópico muito importante, qual é a diferença entre uma secreção normal e um corrimento. Todos os dias eu atendo paciente que fica me perguntando: doutora, será que eu tenho algum corrimento? Será se isso é normal? Gente, vamos lá. Secreção, toda mulher na fase reprodutiva vai ter secreção, certo? Nós não somos ressecadas e a gente tem um ciclo. Então, o que vai acontecer? A secreção normal da vagina, ela não vai coçar, ela não vai ter cheiro, ela não vai arder. E a gente vai ter uma variação de acordo com o nosso ciclo menstrual. No comecinho do ciclo a gente vai ter a menstruação, depois a vagina vai ficar um pouquinho mais seca e aí vai começar a aumentar cada vez mais a secreção, chegando até o ápice, que é o período fértil, em que tem uma secreção mucoide parecendo um cama clara de uva. Depois disso, nós vamos ter a fase lútea, em que nós temos mais progesterona. O fato de ter mais progesterona faz que a secreção fique mais esbranquiçada, parecendo um hidratante mesmo. E se não coça, se não arde, se não tem cheiro, a gente fica super tranquilo. Que é diferente do corrimento. O corrimento vai ter uma característica que incomoda, vai ter uma coceira, vai ter um cheiro, ou vai ter os dois também, vai ter uma ardência. E quando a gente tem corrimento, tá na hora de procurar um ginecologista. Então, já sabemos o que é normal, o que não é, tá? E aí é muito importante que a gente busque ajuda, e a ajuda de uma pessoa que tenha especialidade, que tenha capacitação, que saiba o que está fazendo, um profissional da área de saúde. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa trata por conta própria e acaba dando problemas. Então, vou fazer um banho de assento, vou botar vinagre, e aí pode acabar desregularizando tudo e piorando mais ainda o quadro. Então, cuidado com o tratamento por conta própria, pode ser pior ainda. E é muito importante que a gente pense sempre que os hábitos de vida interferem diretamente com a nossa saúde íntima. Sim, porque se você abafa muito a região genital, se você se alimenta errado, se você usa algum produto químico, isso pode atrapalhar muito a saúde da sua vagina. Então, essa introdução foi muito importante para que vocês entendam a hora de você procurar uma ajuda e a hora de você falar: não, isso é totalmente normal. E é muito importante que a gente entenda a flora vaginal. A nossa flora vaginal, ela tem bactérias que estão em equilíbrio no nosso corpo. Sim, nosso corpo, ele é cheio de bactérias. Só para você ter uma noção, nós temos 100 trilhões de bactérias no nosso corpo. É muita bactéria, gente. A gente tem as bactérias ou as bactérias têm a gente, né? Quem é que veio primeiro? Então, as bactérias, elas estão no nosso corpo e elas vivem em equilíbrio. E ter bactéria não significa ser alguma coisa ruim. Ter bactérias, elas têm função no nosso corpo. As bactérias, elas produzem substâncias, elas fazem com que o nosso corpo fique em equilíbrio. E a mesma coisa na nossa vagina. Nós temos muitos lactobacilos na nossa vagina, várias espécies de lactobacilos que produzem ácido lático, fazendo com que a vagina tenha um pH de 3,8, 4,5. Um pH normal para a vagina, que é um pH mais ácido. E no momento que a gente tira esse equilíbrio, no momento que a gente rompe esse equilíbrio, a gente começa a proliferar fungos, começa a proliferar outras bactérias, começa a proliferar algum micro-organismo que não faz bem à saúde, fazendo com que haja um quadro que a gente chama de disbiose. Disbiose que causa corrimentos. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar o corpo em equilíbrio. Então, na hora que você percebe que não está em equilíbrio, com coceira, com ardência, com cheiro estranho, está na hora de você procurar ajuda para você manter o seu corpo em equilíbrio. E nós vamos falar agora a coisa mais importante: quais são os corrimentos mais comuns. E o que eu mais encontro no consultório? A vaginose bacteriana sem sombra de dúvidas, todos os dias tem paciente com vaginose bacteriana. E ela é causada pela bactéria chamada Gardnerella. É responsável por um odor vaginal. Então, sabe, um cheiro de peixe, sabe? Porque a bactéria Gardnerella, ela produz aminas. E essas aminas, elas têm um cheiro de pescado, sabe? E esse cheiro, ele sobe quando a mulher está tendo relação sexual. É muito constrangedor. Então, a pessoa está tendo relação sexual e aí sobe o cheiro das aminas. E esse cheiro das aminas vai incomodando
E, assim, pode ser realmente muito constrangedor, né? Ela não sabe o que falar, ele não sabe se falar, às vezes o cara é um pouco delicado, fala, enfim, é bem ruim. E pode piorar também na menstruação, quando o pH fica um pouco mais ácido, mais alcalino, fazendo com que haja também a proliferação das aminas. Então, piora na relação, piora durante a menstruação. E vem um corrimento, assim, branco, acinzentado, um pouco bolhoso, que ele é fluido. Não vai ter coceira, tá? Não vai ter ardência, mas esse cheiro incomoda muito. E o tratamento, ele tem que ser feito com antibióticos, certo? Então, a gente vai ter um pH muito básico nesse caso, né? E a gente precisa trazer esse pH um pouco mais para o ácido, certo? Então, a gente usa antibióticos e se a gente pensar na medicina, na ginecologia natural, a gente pode usar alguma coisa para acidificar o meio. Então, aquela história de fazer um banho de assento com vinagre, no caso, a gente vai ter um pH básico por conta da Gardnerella. E no momento que você coloca algo para acidificar, você consegue transformar o meio para um pouco mais ácido. Então faz com que haja uma regularização muito melhor, tá? E nós vamos ter o nosso segundo corrimento, que assim, esse daí é carro-chefe. Gente, sério, 80% de todas as mulheres vão ter esse corrimento alguma vez na vida, que é a candidíase. Preciso dizer para vocês que candidíase não é IST. Então, não vá dizer que alguém passou uma candidíase para você, que se você tá tendo com candidíase, alguém traiu você. A mesma coisa a Gardnerella, que é o corrimento anterior, tá? Não é uma IST, não é, certo? E o que é candidíase? Candidíase é um fungo. A cândida, ela existe no nosso corpo, certo? Então, o que acontece? A cândida existe principalmente no nosso intestino. Só que quando ela migra para a vagina, ela pode ficar lá só colonizando ou ela pode acabar gerando esse desconforto. Quando ela prolifera muito, começa a ficar mais ácido ainda. Então a acidez da vagina, que a vagina já é ácida, ela pode ficar mais ácida ainda, fazendo com que haja sensação de coceira, sensação de ardência e um aspecto de leite, de queijo coalho, sabe? Aquela coalhada. Então assim, é bem desagradável, mas não tem cheiro. Então, assim, ninguém vai saber que você está com candidíase, só você mesma. E aí, o que acontece? Esse desconforto de coceira, de irritação, você quer coçar, mas não consegue. E aí, vem aquela vontade, tipo, se eu tiver relação sexual, a coisa melhora. Sinto dizer pra vocês, mas não. No momento que você tem relação sexual, você tá com candidíase, tem relação sexual, aquele atrito vai abrir uma microfissura na vagina, fazendo com que você sinta mais ardência no pós. Ou seja, você vai piorar o quadro de candidíase. Então, assim, a candidíase, ela é extremamente desconfortável. E existem fatores de risco. Então, muitas vezes a gente tem paciente que tem candidíase recorrente e a gente, quando vai conversar, a gente vê que tem algumas coisas na saúde que precisam de atenção. Como, por exemplo, pacientes que têm problemas de imunidade podem fazer com que haja, sim, proliferação de candidíase. Paciente diabética também tem maior chance. Pacientes que comem muito, ingerem muito carboidrato, resistência insulínica, a própria síndrome do ovário policístico, por ter resistência insulínica, pode fazer com que haja uma proliferação maior de cândida. A gravidez, muito comum nas maternidades, a gente pegar sempre uma paciente, alguma ficha que paciente reclamando de candidíase e corrimento, é muito comum. Quem usa anticoncepcional também pode acidificar mais o meio da vagina, fazendo com que prolifere mais cândida. Uso de corticoide, vestuário inadequado, então tudo que a gente abafa a região, sabe? Então pessoas que usam muito protetor diário, pessoas que vão pra praia, ficam com o biquíni molhado por muito tempo, abafando a vagina, isso tudo faz com que haja muita coceira, proliferação da cândida e dá esse sintoma muito desagradável. Falei para vocês sobre tratamento e a gente pensa sempre no antifúngico. O antifúngico pode ser comprimidos, o antifúngico pode ser creme vaginal e a gente pode pensar sempre no quadro da correção. O que causou isso? O que causou isso foi um desequilíbrio. O problema tá gestante, então tá precisando reforçar a imunidade. Anticoncepcional, será se tem que continuar usando? Não. Diabetes, cuidado com a alimentação. Vamos fazer uma alimentação com menos carboidrato. Então é muito importante melhorar isso, certo? E aí o que acontece? A gente tem que pensar em alcalinizar o meio. Eu falei para vocês que o meio, a gente tem um meio ácido. A vagina, ela é ácida
com a cândida, a gente tem uma vagina muito mais ácida. E aí o que acontece? A gente precisa trazer esse pH um pouco para menos ácido, fazendo o que? Alcalinizando, tornando mais básico. E como é que a gente faz? Usando o bicarbonato de sódio. Sim, a gente pode usar um banho de assento com bicarbonato de sódio para poder trazer esse pH para um pouco mais básico. É um dos tratamentos. A candidíase, a gente tem vários tipos de tratamento, porque tem ficado cada vez mais recorrente. A gente usa probiótico para poder regularizar o meio. A gente tem também a luz, que a gente pode usar a luz de LED azul, que ajuda muito o comprimento de ondas. E quando a gente tem um problema de imunidade, existe também as vacinas. Sim, existe vacina para candidíase. Então, existem várias formas de tratar a candidíase que a gente pode fazer para poder melhorar. Mas, com certeza, sem sombra de dúvidas, o mais importante é a gente mudar os hábitos de vida. O terceiro corrimento mais comum é a vaginose citolítica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas muitas vezes a pessoa fala que tem candidíase e aí quer tratar com antifúngico, quer tratar usando banho de assento e tudo tal, mas não passa. E aí não passa. E aí a gente fica, será mesmo ser cândida? Então, existe a vaginose citolítica, que é quando a gente tem uma acidez maior na vagina, certo? Então, a vagina tem um pH ácido e ela fica mais ácida ainda, tá? Isso é por conta de muito lactobacilos na flora vaginal, ou seja, a gente tem um desequilíbrio, uma superpopulação, fazendo com que fique cada vez mais ácida a vagina. Ou seja, não é um fungo que está causando isso, certo? A fase é muito comum na fase pré-menstrual, ou seja, antes de menstruar, aparece aquela acidez, aparece aquela ardência, aquela dor ao urinar. Ela não é muito coceira, sabe? Ela não tem muito a forma de corrimento, ela é mais aquela ardência vaginal. E é sempre antes da menstruação, porque a menstruação ela vai deixar o pH um pouco mais ácido, fazendo com que haja esse desequilíbrio. E se trata somente com bicarbonato mesmo. Então, assim, você vai tomar imidazólico, vai tomar antifúngico e pode ser que não resolva. Tá vendo aquele tratamento por conta própria que a gente pensa em fazer, que às vezes não resolve? Então, o bicarbonato nesse caso realmente é muito útil. No finalzinho do vídeo eu mostro pra vocês, eu explico pra vocês como é que você vai fazer o banho de assento com bicarbonato, tá? Bom, e outro corrimento muito comum é o tricomonas. Então, se você tem tricomonas, eu sinto muito, mas é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Não existe outra forma de adquirir tricomonas sem ser por relação sexual. E o que sente uma pessoa com tricomonas? É um corrimento amarelado, esverdeado, que causa muita coceira, muita ardência e vem um cheiro também. Então, assim, é como se fosse um combo, né? Você não sabe se você tá com candidíase, você não sabe se você tá com vaginose, mas no fim das contas você tem mesmo tricomonas, porque vem tudo junto ao mesmo tempo e vem junto também dor na relação. Você vai ter relação, você sente dor, você sente desconforto. E aí o ginecologista, quando vai passar o espéculo, olha o colo do útero e vê o colo do útero todo inflamado, avermelhado, que a gente chama até mesmo de colo de framboesa. Então, assim, tão vermelho que fica. O tratamento realmente é somente com antibiótico e tem que tratar todos os parceiros envolvidos. Então, se você tem parceiro, mais de um parceiro, você tem que tratar todo mundo, tá? Então, mais de um parceiro envolvido, certo? O outro corrimento que eu vou falar, o quinto corrimento que eu vou falar, é a gonorreia e a clamídia. Esses dois corrimentos eu trouxe juntos, porque juntos eles formam o que a gente chama de doença inflamatória pélvica. E algumas pessoas têm assintomático, a grande maioria tem a clamídia, tem a gonorreia, não sentem nada. Mas quando sente, minha gente, quando sente é horroroso. A pessoa sente muita dor, aquela dor assim pélvica, dor no pé da barriga que o pessoal chama, um corrimento bolhoso, esverdeado, amarelado, com muita dor, muito incômodo, muita ardência, pode ter secreção tanto no pênis quanto na vagina. Algumas pessoas têm febre também. E se deixar em casos muito mais graves, muito mais avançado, pode chegar até formar um abscesso de precisar de cirurgia, precisar de antibiótico na veia, precisar de internamento. Então, assim, uma clamídia, uma gonorreia pode causar isso tudo, sim. Por favor, usem preservativo. É sério, quando eu falo isso, eu só fico pensando em usar preservativo, porque vocês poderiam evitar muitos problemas. E é muito comum, por incrível que pareça. É muito comum pegar clamídia e gonorreia nos atendimentos do consultório. Então, assim, é frequente, tá? E a gente só evita realmente usando preservativo, tá?
E o tratamento é feito com antibiótico para todos os parceiros envolvidos. Agora que nós falamos sobre os corrimentos mais comuns, nós vamos falar sobre como evitar, né? Porque a gente precisa saber, peraí, o que eu vou fazer para evitar esse negócio todo? Eu não quero ter clamídia, eu não quero ter gonorreia, eu não quero ter tricomonas, eu não quero ter vaginose, eu não quero ter nada disso, pelo amor de Deus. É nosso objetivo. Meu objetivo com vocês é justamente esse. Primeiro eu expliquei para vocês como funciona a flora, depois expliquei o que a gente costuma ver de mais errado e agora nós vamos para algumas dicas básicas para que vocês consigam se ver livre desses corrimentos e vocês tenham uma vida plena, saudável e feliz. Primeira dica para vocês: durma sem calcinha. Ou seja, é importante que você areje a região. Não adianta você ficar abafando, porque, gente, abafar gera fungo. A gente precisa em equilíbrio, precisa estar em equilíbrio. Então, tenta dormir sem calcinha. Ah, mas gente, eu durmo em público, o que é isso? Você tá querendo que eu durma sem calcinha? Gente, você vai dormir sem calcinha. Se você tá achando que sua camisola vai levantar, alguma coisa assim, bota um shortdown, bota um shortinho largo, fica sem calcinha, bota um shortinho largo, bota a cobertinha por cima e vá tranquilo. Ninguém precisa saber que você tá sem calcinha. O mundo não vai saber, então pode ficar tranquila. Durma sem calcinha, que vai ser muito bom para sua saúde. Prefira usar vestidos e saias, pelo mesmo motivo. Quanto mais arejar você fica, melhor é. Então, passar horas e horas usando uma calça jeans, horas e horas abafando, pode fazer com que os fungos se proliferem. Então, se você já não está se alimentando bem, se você já não está com uma imunidade muito boa e você ainda abafa, você está realmente ajudando o seu corpo a proliferar mais secreção, certo? E assim, mas eu não tenho ardência, não tenho coceira, não tenho cheiro, não tenho nada disso, mas eu tenho muita secreção. Essa secreção pode ser por conta disso também. No momento que a gente abafa, a gente vai mudando o pH. Não necessariamente pode ser que tenha alguma bactéria ou algum fungo, mas se você abafar muito, tem chance de você acabar proliferando bastante e gerando esse desconforto. É muito importante também, por esse mesmo motivo, você evitar o protetor diário. Você perceba que, na verdade, tudo aquilo que aquela seçãozinha da farmácia, ela foi feita para pegar o seu dinheiro. Porque, na verdade, é muito desnecessária essa seção. Você não precisa de protetor diário, certo? A não ser que você esteja assim com algum escape menstrual ou terminando a menstruação, mas de rotina não. Aquilo ali é protetor de calcinha. Você usa calcinha, você está protegendo a calcinha de quê, pelo amor de Deus? Não precisa usar protetor diário. Mas eu tenho muita secreção. Você tem secreção porque você usa protetor diário. E você usa protetor diário porque você tem secreção. É um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Quebra esse ciclo vicioso. Para esse protetor diário. Não usa esse negócio não. Fica abafando muito a região. Muito ruim. Então, evite, certo? Vai proliferar fungo, vai proliferar bactéria, vai consumir seu dinheiro. Desnecessário. E a mesma coisa vai ser sobre sabonetes íntimos. O sabonete íntimo, ele pode muitas vezes alterar o seu pH vaginal. Então, você tem um pH vaginal que precisa estar em equilíbrio. No momento que você usa um pH mais ácido ou então um pouco mais básico, isso pode fazer com que haja realmente todo aquele desequilíbrio e aí desencadeia crescimento de bactéria, crescimento de fungo, candidíase. Então, assim, o menos é mais. Você não precisa fazer uso daquelas linda prateleira perfeita, não precisa. Um sabonete neutro, um sabonete glicerinado, para lavar só por fora, lavar só por fora, não é para lavar por dentro não. Lavar por dentro, a vagina ela é autolimpante, a gente tem bactérias boas, os lactobacilos estão lá em equilíbrio. Se você vai lá, mete o dedo ou bota uma ducha limpando tudo, você vai tirar aquela proteção que você tem de bactérias boas e saudáveis. Se você ficar limpando aquilo ali, você vai tirar as bactérias saudáveis do seu corpo. Não faça isso com você. Então, evite fazer ducha íntima. Quando você for pra praia, eu sei que muitas pessoas, é inevitável, a gente tá na praia, a gente quer ficar no barzinho, aí quer ficar comendo e quer ficar feliz. Enfim, é um momento realmente de distração e descontração, mas você ficar com o biquíni molhado, gente, o fungo adora ambientes escuros, úmidos e quentes. E você fica lá, sentada lá, é tudo, você tá dando tudo aquilo que a Cândida quer. Então assim, troca o biquíni, bota uma canga, vai no banheiro, troca o biquíni, dá um jeito de você não ficar com ele molhado por muito tempo, de verdade. O verão tá chegando, né? A gente tem que ter cuidado. Então, outra coisa também importante é limpeza, né?
Eu acredito que a gente aprende isso na infância, mas é preciso sempre passar aqui para lembrar que é importante limpar de frente para trás depois de usar o banheiro, né? Porque a gente não pode pegar a bactéria da parte de trás do ânus e passar para a vagina, né? Então, a mesma coisa durante o sexo, tá? Não vai inventar de fazer sexo anal e depois ir para o sexo vaginal sem você limpar, sem você trocar o preservativo nem nada. Você pode passar as bactérias da região anal, do intestino, para a vagina. E aí acaba, sim, proliferando um corrimento que muitas vezes é extremamente desagradável e pode ser até um pouco difícil de tratar também. Teve até uma paciente minha recentemente que ela veio para mim já tendo feito vários tratamentos. E fez tratamento para candidíase, e fez tratamento para vaginose, e fez banho de assento, e fez o que você imaginasse. E aí, o que acontece? A gente começou a conversar. Conversa vai, conversa vem, ela estava falando simplesmente que ela não estava trocando o preservativo entre o sexo anal para o vaginal. Ai, mas é porque você sabe, no calor do momento acontece. Pedimos uma cultura de secreção vaginal e veio, sabe o quê? É isso mesmo. Veio bactérias fecais, veio enterococos fecais. Então, assim, fezes, né? Bactérias do intestino na vagina. E isso, bom, existe um tratamento específico, antibiótico também, né? Claro, bactéria mata, antibiótico mata com bactéria mata com antibiótico. E a gente precisa falar sobre isso, né? Às vezes a gente acha tão óbvio, né? Mas, enfim, não é tão óbvio assim. Então, vale a pena a gente ressaltar. Fazer xixi após as relações. É muito importante que a gente faça xixi. Por quê? Porque, gente, é uma questão anatômica. Deus, nosso arquiteto, resolveu fazer a nossa vagina muito perto do ânus. E aí, o que acontece? Quando a gente tem ação aqui na vagina, pode ser que alguma bactéria pode se translocar dessa região anal para a uretra e da vaginal para a uretral. E aí, se você não fizer o xixi após a relação, quando a gente faz xixi, assim, nossa bexiguinha, ela tá lá e tá lá todas as bactérias. Se você faz o xixi, é meio que você limpa o canal da uretra, evitando que haja infecção. Então, se você teve a relação, vai no banheiro, faz um xixizinho, depois você volta e fica abraçadinho de conchinha. Mas faz isso pra sua saúde, que vai ser muito bom. Outra dica que eu trago para vocês é trocar o absorvente com frequência. Você tá na menstruação, você tá assim, em correria no dia a dia, faz uma pausa, para um pouquinho para trocar o absorvente. Pelo menos a cada 4 horas, 6 horas no máximo, para não ficar aquelas bactérias se proliferando também, que pode dar um odor, né? Então evitar esse tipo de proliferação. Outra coisa muito importante é usar camisinha, claro, né, minha gente? Camisinha, eu falei pra vocês sobre clamídia, sobre gonorreia, sobre tricomonas, e a única maneira que eu tenho pra vocês, pra evitar isso, é arranjar um parceiro fiel. Não, também, mas é usar um preservativo, né? Porque, na verdade, mesmo que a gente tenha um parceiro realmente, que eu espero de coração que vocês arranjem um parceiro fiel e sejam muito felizes, a gente nunca sabe, né? Então, assim, por favor, usem preservativo. E se você não quer usar preservativo, faça um teste regularmente, né? Eu acho muito difícil, mas enfim, eu prefiro que vocês usem preservativo mesmo, evita muita coisa, muita. E bom, a outra coisa que eu tenho para trazer para vocês é sobre perfumes. Gente, não precisa usar perfume não, gente, sério mesmo. Olha, a vagina não tem cheiro de chocolate, não tem cheiro de flores do campo, vagina tem cheiro de vagina, gente. Assim, não é para ter um cheiro desagradável, não é para ter um cheiro de peixe, mas assim, não precisa comprar um desodorante para isso, entendeu? Então, assim, evita produto químico desnecessário nessa região. O menos é mais, acredite. E a mesma coisa serve para quando a gente fala de produtos eróticos. Eu sei que dá vontade de você comprar a sex shop toda e você sair testando. Só que, o que acontece? A gente precisa sempre trabalhar com produtos que têm um rótulo da Anvisa, certo? Então, nossos produtos, eles precisam ser testados antes. E se você não tem esse rótulo, você não sabe se ele foi testado. Ele tem que ser hipoalergênico, então às vezes alguma substância química pode causar algum desequilíbrio. Então, assim, quer usar? Veja o rótulo e aí você pode depois testar, certo? Se você mesmo vendo o rótulo, você apresentou vermelhidão, ardência, coceira, algum desconforto, é hora de você suspender o uso e você procurar ajuda médica, tá? Não fique insistindo, não. Desconforto, foi desconfortável, pare.
Vamos falar agora sobre as calcinhas. E as calcinhas, elas têm algum cuidado especial? Sim, é preciso a gente ter cuidado com as calcinhas, afinal elas vão estar em contato íntimo com nossa vulva, né? Então, a primeira dica é não lavar a calcinha na máquina. Vocês lembram daquela história, né? Da menina que tava com a candidíase recorrente, o corrimento que não passava de jeito nenhum, porque ela botava todas as coisas na máquina de lavar, inclusive os sapatos da família, não junto, mas assim, a máquina de lavar lavava tudo e ela não lavava a máquina de lavar, no fim das contas as bactérias todas lá se proliferando. Então assim, poxa, lava na mão. Terminou de usar? Vai lavar na mão, já tá tomando banho, já termina, lava e acabou, entendeu? Então assim, faça isso. É um hábito de higiene rápido, simples, fácil, que pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Outro hábito muito importante é você lavar a calcinha com sabonete neutro e líquido. Então você lavar com sabonete neutro vai fazer com que não fique nem tão ácido, nem tão básico, fique realmente bem limpinho, tá? E tanto faz o tipo de calcinha. Pode ser uma calcinha rendada, uma calcinha fio dental, uma calcinha. Então você tem que sempre lavar. Claro, agora uma ressalva. Evite calcinha fio dental. Por quê? A calcinha fio dental, ela vai passar pela região anal. Então, no momento que ela vai passar pela região anal, ela vai ter algumas bactérias que vão estar lá, que podem acabar no movimento de você andando e sentando e tudo, passando um pouco essas bactérias para a vagina. Então, isso é muito ruim. Se você tem tendência a ter corrimento, é melhor que você guarde essas calcinhas para momentos mais sexys, momentos mais íntimos, para você usar só na hora do vamos ver e acabou. Porque no dia a dia, realmente, o melhor mesmo seria você usar uma calcinha de algodão, uma calcinha que cobrisse toda essa parte das nádegas, né? Então, a calcinha, ela de preferência deveria ser de uso de algodão, porque o algodão, na verdade, ele é um tecido muito respirável, um tecido fácil de limpar, é um tecido que a gente consegue ter uma boa transpiração e não vai causar nenhum desconforto, nenhum incômodo a longo prazo, tá? E é importante a gente dizer que a calcinha precisa trocar todos os dias, né? Eu sei que para vocês alguns parecem óbvio, mas outros não. Principalmente, assim, eu lembro da época que eu trabalhava em plantão noturno, principalmente em hospital, e os comentários, assim, eu ficava, peraí, o pessoal não tomava banho no plantão, né? Então, assim, isso eu tô falando da profissão profissional da saúde, coitado, que muitas vezes está trabalhando honestamente e não tem nenhum lugar direito para tomar banho no plantão, né? Eu sei que é a realidade de muitas pessoas, mas troca pelo menos a calcinha. Pode ser que você não tenha lugar para tomar banho mesmo, eu sei, às vezes a situação é precária, mas troca a sua calcinha, porque pelo menos você vai conseguir evitar muita proliferação de bactérias e fungos. Então, troque todo dia, virou o dia, troca, certo? Se não for seu caso, ótimo, desconsidere, mas tem pessoas que vivem em situações muito difíceis. A troca da calcinha, então a calcinha também ela tem que ser em uso individual. Não, por favor, não use calcinha de outra pessoa. Ah, mas eu tô viajando, mas é minha amiga, mas não faça isso. Mas e se eu botar um protetor diário? Veja só, o protetor diário não vai pegar a área da calcinha toda, então vai ter coisas que, vai ter contatos que não vai ter, não usa, vai proliferar micro-organismos que não é sua flora, não é sua vagina, não faça isso, certo? Então evite isso. E na hora de secar? Na hora de secar, evite deixar a calcinha pendurada no banheiro, molhada. O banheiro tem muito fungo, tem muita bactéria e pode acabar proliferando algumas bactérias, alguns micro-organismos que são indesejados. Então, quer deixar secar, deixe secar em ambiente arejado, deixe secar junto com as outras roupas, deixe secar no sol de preferência, se quiser. Ah, passar ferro é bom passar ferro? Sim, passar ferro pode ser muito bom nas calcinhas. E você pode simplesmente fazer isso, mas não sei se você teria tempo. Se você não tem tempo, tudo bem também, não tem problema nenhum. Vamos falar agora sobre tratamentos caseiros. Porque sim, nós vamos falar sobre uma parte prática que muitas mulheres querem fazer em casa, elas querem ter uma receita, porque muitas vezes não tem um acesso ao ginecologista rápido, ou porque simplesmente querem tratar e querem saber como ficar em equilíbrio. E assim, banho de assento é algo muito simples de fazer e é uma técnica milenar. Você consegue ver histórias antigas de índios fazendo, de chineses fazendo. Então, assim, a ginecologia natural é muito antiga. Então, essa sabedoria das plantas, a sabedoria do equilíbrio corporal, ela vem de milênios. E a gente precisa realmente ter um pouquinho de conhecimento para isso. E é isso que eu vou trazer para vocês agora, bem rapidinho,
prático. Então, você pode fazer em casa e vai ser realmente muito mais barato. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa pensar no ambiente. Então, é um ambiente que você vai ter que ter um pouco mais de privacidade, né? Não vá arranjar um ambiente que as pessoas vão entrar e vão perguntar o que você está fazendo. Vixe, você vai ter que dar explicação. Não, por favor, não. Arranje uma bacia, certo, de água, em que você consiga, uma bacia que você consiga ficar sentada. Então, assim, tem que ser uma bacia consideravelmente grande. Se você tiver um bumbum grande, por favor, compra uma bacia um pouquinho maior, tá? Tá, ok, uma bacia grande, uma bacia limpa. Uma bacia que você, de repente, pode até comprar só pra isso, tá? Vende algumas bacias específicas pra isso, tá? E aí, o que acontece? Você compra essa bacia, tá? E você vai colocar uma água na bacia, certo? E aí você vai depender qual é a temperatura. Depende qual é o corrimento que você tem. Se você tem, por exemplo, uma candidíase, você evite água morna. Prefira água de temperatura ambiente ou até água gelada. Lembra da história do fungo que gosta de água de coisas quentes? Então, água, temperatura ambiente já vai ser o suficiente para essa bactéria, esse fungo ficar ok, certo? Então, água de torneira, certo? Água quente, geralmente água morna a gente evita, a não ser que seja assim uma bactéria, a não ser que seja junto com uma outra erva, mas você botar a água, temperatura ambiente já é muito legal, tá? E o tempo? O tempo, em geral, a gente passa de 15 a 20 minutos sentado. Então, já sabe que você vai ficar lá sentado 15, 20 minutos. Arranja um celular, arranja um livro, arranja um podcast, fica assistindo essa aula, por que não? Entra lá no Insta para conversar, enfim. Fica 20 minutos. E, geralmente, assim, para você ter um resultado 2 vezes no dia, tá? E, assim, quais são as ervas que você vai usar? Depende muito do que você tem, né? Eu vou citar alguns possíveis banhos de assento que você pode fazer, como por exemplo, a camomila. A camomila, ela é muito boa com um banho um pouco mais morno, ela serve para um alívio, você pode usar como alívio de cólica, você pode usar para assadura, você pode usar até para candidíase, mas não com água morna. Você pode usar a camomila usando água mais fresca, água mais fria ou temperatura ambiente, você faz a camomila. Pode pegar aqueles saquinhos de chá, colocar lá no banho de assento. Você pode comprar as flores da camomila, a folha da camomila, colocar no banho de assento e você fica lá por 20 minutos. O bicarbonato de sódio a gente usa para candidíase principalmente. É uma beleza, eu acho maravilhoso o bicarbonato de sódio, porque ele é uma ferramenta muito potente, muito interessante, mas tem uma proporção correta, tá? Então não é somente você botar aleatório, não. É assim, para cada litro de água que você colocar na bacia, você vai colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Então, botou 1 litro, botou uma colher, certo? Se você fizer essa proporção, você tem uma solução muito boa para você conseguir se livrar da candidíase, certo? A outra erva muito boa é a calêndula. A calêndula serve para acalmar, para cicatrizar. Ela é muito boa com banho mais frio, não uma água morna, tá? Então, ele serve para cicatrização, serve para micose, pode servir também para candidíase. E o barbatimão? O barbatimão é uma erva em que você vai ter que comprar, vai cortar o barbatimão. Você pode fazer tipo suco também, você pode botar no liquidificador um pouco de água para você colocar. E serve muito para ardência vaginal, tá? Aquela vaginose citolítica que eu falei também serve. Mas principalmente o bicarbonato é melhor, tá? O vinagre, ele é um método muito interessante. Muitas pacientes chegam já medicadas, porque eu usei vinagre, não adiantou nada. Gente, o vinagre, ele é ácido. Se você está com uma candidíase, a candidíase, ela gosta de meios ácidos. E você está colocando um ácido acético. Sim, o vinagre é o ácido acético. Vai ficar tudo muito mais ácido e vai proliferar a cândida, certo? O que você precisa fazer? Você precisa não usar isso. Então você precisa pensar em alcalinificar o meio, usar bicarbonato de sódio, certo? E aí o que acontece? Mas eu quero usar o vinagre. O vinagre a gente usa para quê? A gente usa para Gardnerella vaginose. Então o pH está mais básico, a gente precisa alcalinizar, então usar o vinagre vai ser maravilhoso. Também naquela proporção, tá? A mesma proporção do bicarbonato. 1 litro de água, uma colherzinha de sopa. 1 litro de água, uma colherzinha de sopa. Fica sentadinha por 15, 20 minutos, 2 vezes no dia.
Vou recomendar uns 7 dias mais ou menos para você começar, tipo, ficar top e pronto, tá? Não resolveu, procure um médico, por favor. Assim, eu tô dando esse guia, mas ele não vai substituir uma consulta médica, tá? Certo. E a melaleuca? A melaleuca é maravilhosa, inclusive ela pode ser feita em óvulos vaginais, pode ser feita em até mesmo óleos essenciais para pingar na calcinha, para pingar no banho de assento. E você usa frio, tá? Não vai usar quente, serve para candidíase e serve também para cistite, tá? Muito bom. E essas são algumas dicas para que vocês consigam fazer tratamentos em casa. Sim, é possível, mas de novo, não substitui uma consulta médica. Se você já usou e não resolveu, tá na hora de você se consultar. Claro que sempre pense, será se eu posso mudar meu estilo de vida? Será se eu estou comendo muito carboidrato? Será se eu estou abafando muito a região genital? O que eu posso fazer para melhorar minha saúde? E aí você usa todas essas dicas, todas as coisas que a gente está aplicando aqui nessa aula para que vocês consigam ficar em equilíbrio e ficar bem. Então eu espero que vocês tenham gostado e aprendido a como você ter uma vida muito mais plena, muito mais saudável, livre de corrimentos. E lembrando que nada vai substituir a consulta médica. Por quê? Porque às vezes a gente faz um diagnóstico, gente, pode ser que você faça um diagnóstico que não seja certo. Você acha que é candidíase, mas é uma vaginose citolítica. Às vezes tem corrimentos que são mistos, às vezes tem corrimentos que assim não foram mencionados nessa aula, mas pode existir. Às vezes tem alguma outra IST, então é importante que você seja avaliado. Faça seu preventivo de rotina. O preventivo ele vai ver o HPV, ele não tem a finalidade de ver nenhuma secreção, tá? Mas quando vai passar o espéculo, a enfermeira, o ginecologista, o médico vai olhar a secreção, com certeza vai tratar se você tiver com algum sintoma. Então, faça uma consulta periódica, faça os cuidados que foram ditos agora, para que você tenha um mínimo de corrimento possível. Tem pessoas que não têm nem corrimento nenhum, e é isso que eu desejo para vocês, que vocês não tenham corrimento nenhum e vocês sejam felizes. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Até a próxima!